Glórias a Deus, bendito é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem da fé, com o missionário Silva. Eu faço parte do tabernáculo do poder da graça de Deus e temos, meus amigos, esta mensagem em nome de Cristo Jesus, falando de um profeta de Deus. Quem é o profeta missionário? Jonas era o profeta de Deus, a qual o Senhor tinha determinado que ele fosse levar a mensagem do Senhor à cidade de Nínive, aquele povo rebelde e perverso. Mas o Senhor, com seu amor no seu coração, enviou o seu servo, deu uma ordem a Jonas que era para ele ir e clamar o nome do Senhor e pregar a palavra de Deus para que ele se arrependesse e não se perdesse. Mas Jonas temeu ir porque o povo era mau, o povo era rebelde. Mas quando o Senhor Deus fala conosco, se Ele fala comigo, se Ele fala com você, não tema, porque Ele é o Deus que nos dá o livramento, que nos guarda, e Ele nos não entrega na mão do inimigo. Sempre o Senhor guarda aquele que Ele ordena, aquele que obedece. E aquele que desobedece, Ele faz obedecer, porque quando Ele fala, tudo se acalma. E nós vamos entrar aqui agora, em nome de Jesus Cristo, em Jonas capítulo 1, o versículo 9. Eu já levei duas mensagens e parei no versículo 9, agora eu vou entrar no versículo 9 e vou chegar ao 13. A pouco nós vamos compreender. Você que vai se deparar com essas mensagens, em nome de Cristo Jesus, esta é a mensagem de número 3. Em nome de Cristo Jesus. Versículo 9. E ele disse, eu sou hebreu. O povo perguntar, de onde tu és? Ele disse, eu sou hebreu. E temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Jonas temia o Deus que ele servia e que ele reconhecia como o Senhor Todo-Poderoso, que criou o céu e o mar e a terra seca. Mas por causa, para onde o Senhor enviou que ele fosse, para a cidade de Nínive, ali o povo era bravo, ali o povo era cruel, e ele temeu de ir para aquela cidade e pensou em fugir dos olhos do Senhor, mas não conseguiu fugir dos olhos do Senhor, assim como nós, nenhum pode se esconder da face de um Deus Todo-Poderoso. Versículo 10, em nome de Jesus. Então estes homens temeram de grande temor e disseram, por que fizeste tu isso? Pois sabia, homem, que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Jonas declarou que estava saindo da presença, fugindo de um mandato que o Senhor tinha ordenado a ele. E por isso ele comprou a sua passagem, desceu no navio com a intenção de ir para Tarso, mas o Senhor, com seus olhos sobre ele, levantou no mar um forte vento, fez uma tempestade e o navio já estava no ponto de se quebrar, porque o vento, a fúria do vento, que era o mandato do Senhor, cada momento ia mais se embravecendo e o navio estava naufragando e o povo agora começaram a clamar e perguntaram para Jonas qual era a ocupação, e ele disse, eu sou hebreu, e ele tinha um compromisso a fazer, a qual o Senhor tinha ordenado. Qualquer que recebe do Senhor uma determinação e foge
o tal não pensa que vai fugir da face do Senhor. Ele é o Deus que seus olhos estão sobre, e o Senhor se agrada dos que obedecem a sua voz. Versículo 11. E disseram: que te faremos nós, para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Cada vez o mar ia se levantando mais e mais tempestuoso. Que foi que ele respondeu? Versículo 12. E ele disse: levantai-me, lançai-me no mar, e o mar vós aquietará, porque eu sei que por minha causa vós sobreveio esta grande tempestade. Então Jonas aqui reconheceu e disse: eu sei que por minha causa está havendo uma grande tempestade. Deixa eu falar para vocês, meus amigos, às vezes eu não estou para olhar para alguém, mas às vezes em um lugar que se levanta, tem pessoas que estão na casa de Deus e é enfermo, é doente, é um sofredor, que pergunta: por que eu sirvo ao Senhor e está ocorrendo o que está ocorrendo na vida dele? Ele não tem saúde. Eu tenho conhecido muitos e muitos desta maneira que estão vivendo, por causa de um homem. Ali todos estavam perecendo. O Senhor ordenou um forte vento ao mar, as ondas se levantaram, os marinheiros, tripulantes do navio estavam perecendo e começaram agora a sofrer por causa de um homem que estava praticando o que desagradava os olhos e ao coração de Deus. Então, nós precisamos estar atentos, nós precisamos vigiar aonde é que nós estamos, com quem é que nós estamos caminhando, porque o Senhor é Deus. Aleluia. Versículo 13. Entretanto, os homens temeram. Os homens temeram. E o que mais que aconteceu? Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podia, porquanto o mar ia embravecendo cada vez mais com eles. O mar ia se embravecendo cada vez mais com ele, porque lá estava o quê? Jonas. Jonas estava lá. Jonas estava ali e que tinha desobedecido a voz do Senhor. Não podemos desobedecer a voz do Senhor. Se o Senhor tem te chamado, não recuse o chamado do Senhor. Se o Senhor fala o teu coração, não pense você, meu amigo, que você vai fugir dos olhos do Senhor. Olha, eu tenho visto alguns e muitos que têm fugido do plano de Deus, quando Deus fala e não obedece, que não vai ter sucesso algum. Porque quando o Senhor, nós é o nosso ajudador, quando obedecemos ao Senhor, Ele é o nosso ajudador. Quando desobedecemos ao Senhor, você não tem outro ajudador. Não adianta você correr para o homem, não adianta você correr para o que você tem, porque você vai perecer. Porque falando o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? O navio, o povo estava já perecendo, já tinham jogado toda a sua fazenda no mar, a carga que ele levava para ver se aliviava o peso, mas não tinha como, porque ali era a mão de Deus ali, cobrando de Joana por que ele estava fugindo. E Joana não conseguiu fugir,
não podemos, não pense fugir dos olhos do Senhor, mas pense, se conserte, busque a Deus, reconheça diante do Senhor, para que o Senhor olhe para ti com seus olhos de amor e de piedade, porque Ele é amor, mas Ele é justiça, e o juízo do Senhor são grande. O Senhor estava cobrando agora com a sua justiça. O navio não podia ir para lugar algum. Se essa mensagem fala com você, compartilha com teus amigos, dá o like, se inscreve no meu canal e nós vamos junto assim, ouvindo cada dia a mensagem do Senhor e aprendendo e reconhecendo que Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E todos que creem em nome de Cristo Jesus, sejam abençoados em nome de Jesus.